Amém, amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém, santos. Estamos aqui de novo aprendendo a fazer essas coisas que se tornaram essencial para nós, né? Gravar vídeo, aprender a usar aplicativo de chamada de vídeo. Então, eu que tinha bastante vergonha, agora tenho que aprender, mas graças ao Senhor tudo isso é para a honra e glória do Senhor e para que nós possamos herdar o reino. Esse vai ser um vídeo não muito rápido, né? É a palavra dessa semana, que é Senhor Jesus, a quarta mensagem da série do Alimento Diário, da série Ministros da Nova Aliança. O poder da ressurreição é a última mensagem. A conduta do ministro da Nova Aliança. Ontem nós fizemos aquela live, né? Com todos os irmãos. Não fizemos duas lives de 40 minutos e não deu para a gente concluir. Então, conforme a gente combinou, foi conversado, eu vou concluir a mensagem aqui de maneira bem pontual, para que os irmãos possam desfrutar. Amém? Nós paramos hoje na página 56 do Alimento Diário. Na página 56 do Alimento Diário, no terceiro parágrafo, que fala para nós que o Senhor está nos forjando, né? Ministros da Nova Aliança, né? Diz: as situações de pressão estão principalmente relacionadas ao cuidado que dedicamos aos irmãos e às igrejas. Quanto mais nos envolvemos com o cuidado de casais, de jovens, de adolescentes, de criança, de nossa família, mais percebemos que não é tão simples assim. É muito complicado. As pessoas que entram na igreja hoje vêm completamente quebrantadas. Pessoas com muitas dificuldade de casamento, psicológica, enfermidade física, coisas que são complicadas de a gente resolver de maneira humana. E aí nós temos que de fato crer em Deus, nesse Deus que ressuscita os mortos, e por isso o Senhor está nos forjando e nos experimentando para que a gente possa acolher essas pessoas, né? Como também fomos acolhidos. Em certa ocasião, quando lidava com diversos problemas dos irmãos, fiz uma oração ao Senhor. Senhor, envie uma pessoa normal para a igreja, por favor. Eu já não aguentava mais, pois não foram poucas as vezes que tive que procurar irmãos no meio da noite, debaixo de um viaduto ou embaixo de uma ponte. Ou seja, o Senhor, por meio da igreja, Ele está nos forjando. A gente passa situações de dificuldade para poder socorrer aqueles que estão em alguma fraqueza. Nós somos aqueles que fomos forjados pelo Senhor pelas muitas dificuldades, pelas muitas adversidades, e por meio dessas dificuldades o Senhor está nos forjando como seus ministros, né? Esse é o meio pelo qual o Senhor aperfeiçoa os seus ministros, né? Passando por dificuldade, pelas intempéries. Então, graças ao Senhor pelas dificuldades. Como foi dito ontem, de modo que mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Eu vou ler para os irmãos o versículo de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo, se eu não me engano, capítulo 5. Capítulo 5 não, perdão. Capítulo 12, versículo 9
Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, versículo 9. Irmãos, nós devemos exultar, como diz 2 Pedro, exultar e nos alegrarmos com alegria gloriosa, porque sobre a fraqueza repousa o poder de Deus. Nós devemos de fato nos regozijar no Senhor quando estiver passando por tribulação, dificuldade, porque isso mostra que de fato o Senhor está trabalhando em nós e está nos aperfeiçoando para o mundo que é de vir. E esse de fato é o meio pelo qual o Senhor ele forja os seus ministros. Amém? Então não se assuste, irmão, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se algo extraordinário estivesse acontecendo. Pelo contrário, exultai. Amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor pegou cada um de nós como essas pedras vivas, como esse tição tirado do fogo. Senhor Jesus, e nos está trabalhando em nós, está nos fazendo a sua feitura, né? Seu poema. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Os componentes da igreja é o segredo para vencer a morte. Então, nós vemos que a igreja é composta por toda sorte de pessoas, né? São coxos, são aleijados, são cegos. Nós somos essas pessoas. Eu queria ler para os irmãos a página 58 do Alimento Diário, que diz: no que diz respeito ao cuidado com as pessoas, há 2 versículos que mudaram meu foco no ministério que Deus me deu. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstia, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Isso está em Lucas, capítulo 7, 21. Nestes versículos vemos o resumo. Moléstia são as doenças físicas. Não são poucos as pessoas pelas quais oramos nas ruas que pedem por cura física. Os comportores têm ido à rua, têm pregado o evangelho, têm levado a literatura com essa sã doutrina, que esse ensinamento da palavra, e têm orado pelas pessoas. Na grande maioria das pessoas, as pessoas estão com dores no corpo, então elas pedem por cura física. Os flagelos são aflições de origem psicológica, mental, um gato pulou na janela, mental e emocional, tais como depressão, síndrome do pânico, ansiedade e etc. E espíritos malignos são as doenças espirituais, como pessoas que veem vulto, têm visões, não conseguem dormir, têm pesadelos. No versículo seguinte, vemos o resultado do ministério do Senhor Jesus. Jesus lhe respondeu: ide, anunciai a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Esses são os que se achegam à igreja: os cegos, os coxos,
os leprosos, o surdo, os mortos e os pobres. Em síntese, a igreja é composta pelos que são tirados do fogo, de Zacarias 3, versículo 2. Amém? Então, irmãos, a igreja de Deus, pelo contrário do que muitos irmãos de maneira religiosa vêm pregando e usando isso até mesmo para talvez desmerecer alguns, dizendo que se você sofre de algo, se você não tem um recurso financeiro, se você está passando por dificuldade, é porque na verdade você não conhece a Deus, é porque você não está buscando a Deus. E a palavra vai na contramão do que tem sido pregado nesses últimos dias. Na verdade, o Senhor, como um pai amoroso, ele corrige a todo filho a quem ele ama e açoita todo filho quem recebe. Isso está em Hebreus, se eu não me engano. Então, irmão, se nós estamos sendo corrigidos, é porque o Senhor nos ama. Se nós passamos por alguma dificuldade, vivendo a vida da igreja, invocando o nome do Senhor, lendo e orando, é porque o Senhor está nos aperfeiçoando para nos tornar ministros dessa nova aliança. É lógico que antes de conhecer o Senhor, e às vezes até mesmo depois de conhecer o Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Às vezes ainda a gente sofre de alguma doença, alguma moléstia, às vezes de aflições. Então, nós precisamos entender que o que nós estamos passando, às vezes é passível de uma oração, às vezes é para aperfeiçoar a igreja que nós estamos vivendo em uma cidade. Então, às vezes você padece, aí você pede socorro aos irmãos, e os irmãos, mais que depressa, oram por você, e isso dá a oportunidade dos irmãos eles serem trabalhados na sua humanidade e na sua espiritualidade. Quando eu sofro e recorro à igreja, aos irmãos, eu acabo dando um encargo para a igreja e para os irmãos de orarem por mim. Então isso aperfeiçoa os irmãos, isso aperfeiçoa a igreja. A dificuldade que eu passo não só me aperfeiçoa, mas aperfeiçoa também aqueles que oram por mim, aqueles que intercedem, aqueles que se santificam em meu favor. Então, em Hebreus capítulo 12, Senhor Jesus, ele diz, capítulo 12, versículo 6 do livro de Hebreus: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não o corrija? Mas, se estáis sem correção, é de que todos se têm tornado participante. Logo, sois bastardos e não filhos. Percebe? Se você, irmão, está sendo de fato corrigido pelo Senhor, está enfrentando alguma dificuldade, alguma situação, seja no casamento, seja no trabalho, seja na vida financeira, na vida profissional, empresarial, não saiba que das duas, uma. O Senhor está te aperfeiçoando para se tornar um bom ministro da nova aliança, ou você precisa urgentemente se voltar ao Senhor por meio da igreja, entendendo que o Senhor pode estar te corrigindo, te advertindo, para que você tenha uma consciência pura, para que o seu coração possa ser purificado. Então, por um lado é para correção, por outro é para aperfeiçoamento. Então, irmão, não reclamamos quando nós somos acometidos por diversas dificuldades. E como foi falado na página 58 do Alimento Diário, disse que a igreja é composta por
esses tições tirados do fogo de Zacarias 3:2. Eu quero ler com os irmãos no livro de Zacarias. Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Os irmãos invocam o nome do Senhor enquanto procuram. Isso é um hábito muito saudável, uma prática que faz com que você exercite o seu espírito e vai te fazer compreender as coisas espirituais pela prática de exercitar o espírito. Zacarias 3, versículo 2 diz: Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Senhor Jesus, aqui se refere a Josué. Josué estava trajado de veste suja, estava diante do anjo. Então Satanás o acusava, mas o Senhor o repreendeu. E de fato Josué estava de veste suja. Depois, no contexto, os irmãos podem ler, ele foi trocado as suas vestes. Ele como sumo sacerdote, ele foi colocado de novo os trajes próprios, né? E o anjo do Senhor estava ali, protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares no meu caminho e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram, ou seja, os anjos. Então, Josué aqui mostrava que ele era um tição tirado do fogo. É como um material que não vale de nada, né? Irmãos, era um pedaço de madeira, é a natureza humana, fraca, frágil, mortal, pegando fogo, já estava em brasa, porque caminhava para a morte, estava caminhando para o lago de fogo, como diz em Efésios 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida, né? Fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, esses são os materiais, os componentes que compõem a igreja, né? Sim, são todo tipo de pessoa como eu, como muitos de nós que já compreendemos que de fato nós somos um vaso de barro e a excelência do poder vem de nós e o Senhor vem nos aperfeiçoando. Então, desde que os judeus eles rejeitaram o convite para esse banquete, para essa festa, né? O Senhor mandou sair as esquinas e as ruas e buscar toda sorte de pessoas, coxos, aleijados, cegos, enfermos. Ora, o Senhor, como diz no livro de Hebreus, já estava todas as coisas prontas, a obra já está consumada. Mas os convidados para esse banquete, para essa festa nupcial, eles não se importaram com a festa. Isso refere-se diretamente aos judeus. Então nós, graças ao Senhor, e o livro de Romanos depois vai explicar o porquê que os judeus tropeçaram. Romanos 9 a 11 mostra a questão dos judeus. Então, assim, foi nos dado o direito de entrar nessa festa, né? E graças ao Senhor, nós fomos convidados e nós viemos como nós estávamos de fato. Chegamos coxo, aleijado, manco, sujo, mas o trabalhar de Deus em nós por meio de sua vida, graças a Deus, a vida da igreja é o meio pelo qual o Senhor nos inseriu nesse processo de transformação, conformação, santificação, para no fim nós sermos glorificados. O irmão Pedro tem falado muito a respeito da glorificação, da glória. Ser glorificado é ser inserido em Deus. Ele é a própria glória. Quando diz no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 2, diz que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser,
Ora, o resplendor da glória e a expressão exata do ser da glória. Ou seja, Deus é a própria glória. Então, graças ao Senhor, o Senhor está nos trabalhando, nos fazendo ser inserido nele, e no mundo do porvir, no futuro, ele vai nos exibir como sua obra-prima, né? Então, o Senhor escolheu os piores materiais que existiam, que havia na terra, que somos nós, as coisas que são desprezíveis, as coisas que são fracas, as coisas que nada são, e aí desse material o Senhor vai estar forjando os seus ministros para esse reino incorruptível, nos aperfeiçoando como ministro, como representante, como embaixador de Deus na terra. E no mundo do porvir ele vai nos exibir em Efésios 2. Acabei de citar agora do 1 ao 10, mas eu quero ler só o versículo 10 para os irmãos. Os irmãos podem me acompanhar em casa. Senhor Jesus, invocando o nome do Senhor, diz o seguinte: estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Senhor Jesus, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa palavra feitura, o original é poema, que quer dizer obra-prima. Então o Senhor tem pego esse tição tirado do fogo e está trabalhando nele e no mundo do porvir, como diz também em Efésios 3, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades na região celestial, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas tribulações, pois nisso vos está a vossa glória. Irmãos, não desfaleça, não fique triste, não fique cabisbaixo. Quanto ao mais ver que o tempo se aproxima, como diz 1 Pedro, exultai com alegria indizível, porque o Senhor está trabalhando em você, trabalhando em nós, como esse homem coletivo, para sermos forjados e sermos essa feitura, essa obra-prima, esse poema, essa multiforme sabedoria de Deus. Irmãos, é maravilhoso demais a obra que o Senhor está fazendo e realizando. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Muitos dos irmãos que virão viver a vida da igreja nesses últimos dias, assim como nós, eles precisam de ajuda. Irmãos, quantas vezes eu peço ajuda aos irmãos, eu ligo para os irmãos de outra cidade, ligo para os irmãos de outro estado, peço oração no grupo da igreja. Ontem eu falei, irmãos, quantas vezes os irmãos já me viram em fraqueza, em temor e tremor, fraqueza mesmo, e eu dou graças a Deus por essas fraquezas, porque o Senhor tem me feito desesperar da própria vida, e com esse desespero da própria vida, como diz 2 Coríntios 2,9, que é o tema dessa mensagem, que nós estamos estudando o livro de 2 Coríntios, bons, com isso eu pude aprender uma coisa. Eu pude aprender a confiar no Deus que ressuscita os mortos. Não dá, irmão. Não dá para confiar em nós mesmos. Não dá para confiar na força do nosso braço, na nossa sabedoria, na nossa inteligência, na nossa mente.
no nosso conhecimento, irmãos, não dá. Tudo isso, esse nosso conhecimento, essa capacidade, isso é folha de figueira, irmãos. Nós precisamos, para que o Senhor possa contar conosco nessa obra de edificação, lançar mão da esperança proposta, como diz o livro de Hebreus, lançar nossa âncora para além do véu. Esse sumo sacerdote que atravessou o véu e que hoje se compadece de nós, e aí ele vai nos aperfeiçoar e nós poderemos também nos compadecer dos demais irmãos, carregar os irmãos se necessário, até a presença do Senhor. Então é orar pelos irmãos, jejuar se necessário, se santificar, invocar o nome do Senhor. Irmãos, essas coisas são principais, Senhor Jesus, são princípios elementares. Jeremias 33:3, invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Jeremias 29:12, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Salmo 116 diz que perto está o Senhor de todos aqueles que invocam, de todos aqueles que o invocam em verdade. Senhor Jesus, Salmo 91, então ele me invocará. Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmão. Nós precisamos invocar o nome do Senhor, esperar com paciência, ser trabalhado nesse tempo que se chama hoje para dar suporte aos irmãos. O Senhor, Ele sempre nos atende. Sempre o Senhor nos atende, irmãos. Todos nós temos experimentado ser atendidos pelo Senhor quando invocamos. Não são poucos os irmãos que dão testemunho a respeito do invocar. Eu, quando conheci o Senhor, irmãos, eu me agarrei com tanta firmeza a essa palavra de Joel, de Atos, de Gênesis 4, Jeremias 29:12, Jeremias 33:3. Irmãos, não tem outra saída para nós. Assim como a igreja de Filadélfia, nós só temos um nome e a palavra. E esse nome nos salva e essa palavra nos aperfeiçoa. Basta nós esperarmos no Senhor, entrar com intrepidez no Santo do Santo, aplicando sangue, irmãos. Esses são os que foi salvo pelo sangue. O livro de Apocalipse vai dizer isso. Então, aplica o sangue de maneira eficaz, não de maneira leviana. Irmão, sempre se você se vê em falta, que Satanás te acusar, que a sua mente te acusar, nós temos um Deus, nós temos um sumo sacerdote, esse que intercede por nós, Jesus Cristo, o homem, o intercessor. Irmãos, aplica o sangue, Senhor. Eu não quero mais ficar desse modo angustiado, um coração apertado, impuro. Bom, a palavra diz que nosso coração é desesperadamente corrupto. Paulo fala que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, irmão, aplica o sangue. É o sangue que nos purifica de todos os pecados. A palavra nos regenera, o sangue nos purifica. Quando você aplica o sangue, irmãos, você tem liberdade de entrar com intrepidez no Santo do Santo e alcançar graça e misericórdia. E aí, irmãos, não use desse conhecimento para aplicar o sangue, entrar no Santo do Santo como alguém que é autossuficiente, falar: Senhor, agora eu apliquei o sangue, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que mudar, o Senhor... Não, irmão, entre com o coração contrito. E aí o Senhor vai te ouvir, vai te socorrer, vai te purificar
se necessário vai te corrigir, quando necessário vai te fazer passar por dificuldade para que os irmãos ganhem vida. Irmãos, esse é o viver da igreja. Quando você entra no Santo do Santo, alcançando graça e misericórdia, no livro de Hebreus, oh Senhor Jesus, irmãos, enquanto buscam um livro na Bíblia, invoquem o nome do Senhor. Oh Senhor Jesus, Hebreus 10, versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O coração é purificado de má consciência pelo sangue e a consciência é lavado pela água pura. O que é a água pura? É o Evangelho, é a palavra. Vamos ao livro de Efésios, capítulo 5. Diz o seguinte: marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26, capítulo 5, versículo 26 de Efésios 5. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Compreende, irmãos, que a palavra é essa água que nos purifica de toda má consciência. Ela nos lava e vai nos purificando e nós vamos sendo tratados. O sangue purifica o coração e a palavra lava-nos de toda má consciência. Então é a água pura da palavra. Guardemos firme a confissão de esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, irmãos, vamos nos achegar com consciência pura, com conduta singela e sincera diante de Deus. Sincera diante de Deus, aplica o sangue, irmão. Senhor, eu pequei contra ti. Irmãos, os vencedores, o filho varão, aqueles que serão arrebatados, eles não são super irmãos, não são super apóstolos, super irmãs, que nunca erram, que nunca pecam, que nunca está em fraqueza, está sempre forte como um super-herói da fé. Irmãos, isso não existe. Irmãos, nós não somos super cristãos, nós somos fracos, frágeis e mortais. Nós somos vasos de barro, nós somos um tição tirado do fogo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, 2 Coríntios, Senhor Jesus, 2 Coríntios, oh Senhor Jesus, 2 Coríntios 1:12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da vossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevo além da que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendeis de todo, como também já em parte nos compreendeste, que fomos a vossa glória,
que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Irmãos, com consciência e com santidade, é o testemunho da nossa consciência, e com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana. Irmãos, desde que o Evangelho foi apresentado a nós decidimos nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Nós não pregamos o Evangelho com sabedoria humana, irmãos. Não é com palavra eloquente, com diversos argumentos que convencem os irmãos pela mente. Antes, irmãos, nós cremos no Deus que ressuscita os mortos e apresentamos esse Deus para cada irmão, para cada irmã. Esses irmãos que chegam coxos, cegos, mancos, aleijados, doentes, feridos, como eu, irmão. Cheguei na igreja, os irmãos me acolheram, irmão, como eu fui tratado, como eu fui trabalhado. Às vezes eu achava que não dava, não ia suportar. Irmãos, ser trabalhado, ser curado de flagelos, de espíritos imundos, de aflições. Irmãos, não é fácil. Não é como um que vem e impõe uma mão sobre os irmãos e fala, seja curado em nome de Jesus. Não que isso tenha algum problema, irmãos. Se o Senhor assim quiser, nós o faremos. Mas, irmãos, o que o Senhor quer é aperfeiçoar ministros para o seu reino. Irmãos que caminham lado a lado com o Senhor, esses que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Esses vão entender que mesmo que eles estejam doentes, eles podem chegar com intrepidez diante do trono da graça e alcançar graça. Por meio das suas dificuldades, falar com os irmãos, olha, exultai, porque depois que a prova da vossa fé, que é mais preciosa que o ouro que perece, apurado pelo fogo, redundará em glória, em louvor e honra. Irmãos, as aflições do tempo presente não se compara com a glória do porvir, irmãos. Creiam nessa palavra. Mas para isso, a consciência pura, a conduta singela,